A gente tem que começar a semana cheia de esperança, energia boa, Uhum. mas a notícia de hoje que mais é comentada, que mais repercute, é a da morte de uma torcedora, de uma inocente de 23 anos. Uma menina de 23 anos morreu por causa da selvageria entre torcedores. Selvagens. Um grupo que não pode ver o outro com a camisa do time adversário e já começa a pancadaria, já começa a jogar garrafas quebradas, estilhaços de vidros atingiram a Gabriela Nelly, de 23 anos, e ela morreu. E não é exagero a gente perguntar qual vai ser a próxima vítima. É uma questão de tempo apenas, mais uma pessoa, mais um inocente ou mais um torcedor morrer vítima da selvageria no futebol. Isso acontece porque a gente esquece. As imagens chocam, as mortes chocam, as pessoas que saem feridas de estádios de futebol, dos arredores dos estádios chocam, mas depois a gente esquece. A Gabriela foi pelo menos a 7ª vítima. Pelo menos 7 pessoas morreram esse ano, em 2023, vítimas da selvageria nos estádios de futebol. Então, eu fiz um levantamento para retomar essa linha do tempo dessa selvageria inaceitável. E olha só, 6 de março, Rio de Janeiro, Bruno Macedo morreu baleado. São Januário. 18 de março desse ano, no Ceará, Ítalo, 29 anos, morreu espancado, a pauladas. 1º de abril, Rio de Janeiro, Tiago Fernandes morreu baleado no entorno do Maracanã, discussão num bar depois do jogo. 13 de abril, Rafael de Moura, Belém. Um corintiano morreu atingido por rojão. Saiu de São Paulo para torcer lá em Belém, morreu atingido por rojões no meio de uma briga. 7 de maio, em Maceió, Pedro Lúcio dos Santos, 47 anos, morreu, traumatismo craniano, espancado com barras de ferro. 21 de maio, no Recife, Lucas Gabriel, 21 anos, espancado a caminho do estádio. E agora, Gabriela Nelly, de 23 anos, morta, vítima de brigas entre torcedores por causa de estilhaços de vidro que atingiram o pescoço dela. Então não é exagero perguntar qual vai ser a próxima vítima. A gente esquece as vítimas dessa selvageria, o dia a dia é atribulado, outras notícias vão chegando e a gente esquece. Futebol virou uma praça de guerra. Ir a um estádio de futebol significa arriscar a própria vida. Você vai imaginando que vai ter uma tarde de lazer com seus amigos, com as pessoas que você gosta de torcer para o seu time, e você coloca a sua vida em risco. Então você vai para o futebol para correr risco. É basicamente o que está acontecendo. Porque 7 pessoas morreram, espancadas, baleadas ou, como no caso da Gabriela, atingida por estilhaços de vidros. E aí, assim, o que precisa acontecer, Fábio? Você que acompanha futebol muito mais há tempo do que eu, o que precisa ser feito para acabar com isso? Punir. Os culpados, mas os times também. Porque, assim, o torcedor naquele bando, parece que ninguém vai ser culpado. A selvageria toma conta de todo mundo, que parece que ninguém vai ser responsabilizado. Nesse caso da Gabriela, a gente vai trazer daqui a pouco as informações que a pessoa que foi identificada como principal suspeito vai ter que responder por homicídio doloso, quando há intenção de matar. Mas parece que é uma selvageria coletiva, que aqueles grupos em bando vão se atacando e as pessoas pensam que ali, em grupo, ninguém é responsável por nada. É como se a responsabilidade de cada um desaparece. Todo mundo fica valente, todo mundo fica corajoso, todo mundo parte para a briga e não importa se vão matar, se vão machucar, se vão sair feridos. É uma loucura coletiva o que virou o entorno dos estádios antes dos jogos de futebol. E aí você falou, o que precisa punir? Eu acho que é punir cada um que é identificado nas imagens, mas os times de futebol têm que ser responsabilizados. Eles têm que garantir a segurança de quem vai no estádio, gente. O erro da polícia, a polícia errou, a polícia permitiu que de alguma forma torcedores acabassem se vendo, porque não pode se olhar. Um grupo olha o outro com a camisa do adversário e já começa a pancadaria, porque é selvagem, é bicho. Isso não é gente, né? E os times de futebol não têm que ser responsabilizados para garantir uma segurança, também entrarem em ação com segurança ali em volta? Falar, um evento público. Os times ganham milhões.
pagam milhões aos seus astros, ganham milhões com esse esporte, e aí em volta a Gabriela Anelli saiu, estava lá em paz, não estava na briga, não tinha nada a ver com aquilo, morreu. Então, assim, eu juro, eu fico em choque quando você pensa, uma menina de 23 anos morreu numa estupidez de selvagens que não podem olhar o outro como com a camiseta do outro adversário, do time adversário. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, mas assim, eu não sei o que precisa acontecer. Você tem que fechar estádios e, teve confusão? Suspende não sei quantos jogos sem... mas aí quem gosta do futebol, quem vai lá para... Mas alguma coisa tem que ser feita, porque não é uma vítima esse ano. Foram pelo menos 7 mortos, sem contar os feridos, sem contar jogador. Já teve esse ano jogador que foi atingido por pedra, jogador já foi perseguido, jogador já saiu de campo tendo que ser escoltado porque ia ser atacado. O jogador foi agredido no motel semana passada. Falamos disso aqui. Né? Então, assim, é uma selvageria e uma certeza da impunidade que não dá para entender. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso, porque essa família chora, muitas famílias já choraram, as vítimas do passado vão sendo esquecidas, e aí, daqui a pouco, vem outra vítima dos selvagens, que eu acho que nem torcedores podem ser chamados, selvagens que hoje tornaram o simples ato de ir para um estádio de futebol um ato em que você coloca a sua vida em risco, e a Gabriela é uma prova disso.